devido aos ataques israelenses noturnos que incendiaram tendas de palestinos deslocados na cidade de Rafah, no sul do país. A agência disse que muitos corpos foram carbonizados depois que os ataques desencadearam um incêndio que devastou um centro de deslocados no noroeste de Rafah. O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que os ataques poderiam dificultar os esforços de mediação para chegar a um cessar-fogo no conflito e garantir um acordo para a libertação de reféns. O exército de Israel tinha dito durante a noite que o seu avião tinha atingido um complexo do Hamas em Rafah, matando Yassin Rabia e Khaled Nagar, ambos altos funcionários do grupo militante palestiniano na Cisjordânia ocupada. Acrescentou que estava ciente de relatos que indicam que, como resultado do ataque e do incêndio desencadeado, vários civis na área foram feridos. O incidente está sob revisão. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, UNRWA, afirmou que os relatos de ataques a famílias que procuravam abrigo em Rafah, no sul de Gaza, eram horríveis. Há relatos de vítimas em massa, incluindo crianças e mulheres entre os mortos. Gaza é o inferno na terra. As imagens da noite passada são mais uma prova disso, escreveu UNRWA no X. As relações entre a UE e Israel despencaram na véspera do reconhecimento diplomático de um Estado palestino pelos membros da UE, Irlanda e Espanha. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse à Espanha que seu consulado em Jerusalém não terá permissão para ajudar os palestinos. O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, fez todo o possível para apoiar o Tribunal Penal Internacional, cujo procurador procura um mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros, incluindo o líder do Hamas. Há hoje uma reunião entre os ministros dos negócios estrangeiros da UE e os líderes árabes do Médio Oriente, em Bruxelas, na qual se espera que a guerra de Israel em Gaza domine. O Tribunal Penal Internacional deveria investigar como crimes de guerra 3 ataques aéreos israelitas que mataram 44 civis palestinianos, incluindo 32 crianças, na faixa de Gaza no mês passado, afirmou a Anistia Internacional. Os ataques, um em Al-Maghazi, em 16 de abril, e 2 na cidade de Rafah, no sul, em 19 e 20 de abril de 2024. Também feriram pelo menos 20 civis, disse a organização. Israel está investigando as mortes de palestinos capturados durante a guerra em Gaza, bem como um campo de detenção administrado por militares onde um grupo de direitos humanos alegou abusos de presos, disse o promotor-chefe das Forças Armadas. Autoridades de Gaza dizem que 40 palestinos foram mortos por ataques aéreos israelenses noturnos em Rafah. A Agência de Defesa Civil de Gaza disse que o número de mortos aumentou para 40 devido aos ataques israelenses noturnos que incendiaram tendas de palestinos deslocados na cidade de Rafah, no sul. Relatórios anteriormente colocavam o número de mortos em 35. A agência disse na segunda-feira que muitos corpos foram carbonizados depois que os ataques desencadearam um incêndio que devastou um centro de deslocados no noroeste de Rafah. O massacre cometido pelo exército de ocupação israelense nas tendas de refugiados a noroeste da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, deixou 40 mártires e 65 feridos, disse o funcionário da agência Mohamed Al-Mughayir, citado pela AFP. Vimos corpos carbonizados e membros desmembrados. Também vimos casos de amputações, crianças, mulheres e idosos feridos. Recuperamos um grande número de crianças mártires do bombardeamento israelita, incluindo uma criança sem cabeça e crianças cujos corpos se transformaram em fragmentos, disse um paramédico palestiniano à agência de notícias Anadolu. Palestinos se reúnem no local de um ataque israelense a um campo para deslocados internos em Rafah. VNS News 24 horas com você, trazendo as últimas notícias de hoje no mundo, de forma simples e segura. Siga-nos agora e fique bem informado. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, me fala de onde você está vendo nossas notícias. Obrigado por sua opinião nos comentários.
O ataque israelita provocou fortes protestos do Egito, da Jordânia, do Kuwait e do Catar, que alertaram que poderia prejudicar os passos iniciais para relançar uma trégua estagnada e conversações sobre a libertação de reféns, ver publicação anterior às 10h12. O exército de Israel tinha dito durante a noite que o seu avião tinha atingido um complexo do Hamas em Rafah, matando Yassin Rabia e Khaled Nagar, ambos altos funcionários do grupo militante palestiniano na Cisjordânia ocupada. Acrescentou que estava ciente de relatos que indicam que, como resultado do ataque e do incêndio desencadeado, vários civis na área foram feridos. O incidente está sob revisão. Militares israelenses investigam mortes de prisioneiros de guerra em Gaza. Israel está investigando as mortes de palestinos capturados durante a guerra em Gaza, bem como um campo de detenção administrado por militares onde um grupo de direitos humanos alegou abusos de presos, disse o promotor-chefe das Forças Armadas. Citando relatos de ex-presidiários e de um médico da base de SDE Teima, o Grupo Médicos pelos Direitos Humanos disse no mês passado que os detidos sofreram violência severa, causando fraturas, hemorragias internas e até morte. Os palestinos também acusaram soldados israelenses de assassinatos ilegais durante o conflito de quase 8 meses em Gaza. Até o momento, foram abertas 70 investigações da Polícia Militar sobre incidentes que levantaram suspeitas de crimes, disse o Major-General Elifat Omer Yerushalmi, advogado-geral militar, em uma conferência organizada pela Ordem dos Advogados de Israel. Essas investigações também abordam as alegações levantadas sobre as condições de encarceramento no centro de detenção de SDE Teima e as mortes de detidos sob custódia das FDI. Estamos tratando essas alegações com muita seriedade e tomando medidas para investigá-las. Catar diz que ataque aéreo israelense em Rafah pode prejudicar esforços de mediação. O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o ataque aéreo israelense a Rafah, que teria matado pelo menos 35 palestinos, poderia dificultar os esforços de mediação para chegar a um cessar-fogo no conflito e a um acordo para a libertação de reféns. Várias tentativas de mediar uma nova trégua, após uma cessação das hostilidades de uma semana em novembro, fracassaram. A última ronda de negociações, mediada pelos Estados Unidos, Egito e Catar, rapidamente chegou a um impasse depois de Israel ter lançado seu ataque a Rafah. Autoridades de inteligência dos Estados Unidos se reuniram com delegações israelenses e do Catar em Paris na sexta-feira, na tentativa de colocar as negociações de volta nos trilhos, mas o Hamas minimizou relatos de progresso provisório, dizendo a Reuters no domingo que o grupo não recebeu nada dos mediadores sobre novas datas para a retomada de conversações, como noticiou a mídia israelense. Os ataques a Rafah são horríveis e Gaza é o inferno na terra, diz Urva. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, UNRWA, disse que os relatos de ataques a famílias que procuravam abrigo em Rafah, no sul de Gaza, eram horríveis. As informações provenientes de Rafah sobre novos ataques a famílias que procuram abrigo são horríveis, escreveu UNRWA no X. Há relatos de vítimas em massa, incluindo crianças e mulheres entre os mortos. Gaza é o inferno na terra. As imagens da noite passada são mais uma prova disso. Autoridades palestinas de saúde e serviços de emergência civil disseram no domingo que ataques aéreos israelenses mataram pelo menos 35 palestinos e feriram dezenas de outros em uma área em Rafah designada para aqueles que foram deslocados. Aconteceu poucos dias depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter ordenado a Israel que suspendesse imediatamente o seu ataque a Rafah, onde centenas de milhares de civis ainda estão abrigados. Ataques aéreos israelitas que mataram 44 civis palestinianos são prova de crimes de guerra, Anistia Internacional. O Tribunal Penal Internacional deveria investigar como crimes de guerra 3 ataques aéreos israelitas que mataram 44 civis palestinianos, incluindo 32 crianças, na faixa de Gaza no mês passado, afirmou a Anistia Internacional. Os ataques, um em Al-Maghazi, em 16 de abril, e 2 na cidade de Rafah, no sul, em 19 e 20 de abril de 2024,
também feriram pelo menos 20 civis, disse a organização.